valor do seu gado, o frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da arroba. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa, concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo AgroBrasil, de forma segura e transparente. Venha para a família AgroBrasil e escreva seu futuro. Negociou, registrou. Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar nosso tradicional boletim, acompanhamento do mercado do boi, semana começando, depois de pelo menos aí uns 10 dias de pressão intensa sobre a arroba. Em São Paulo, aquela referência da parte superior das cotações já não acontece mais, a gente já vê negócios mais ali na casa dos R$320 para o boi China, mas quem vai explicar melhor para a gente o que está acontecendo e principalmente o que pode acontecer daqui para frente é o meu amigo Caio Junqueira, analista de mercado lá da Cross Investimentos, direto lá de Presidente Prudente. Seja bem-vindo, Caio, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E semana começando com sequência naquela pressão negativa que a gente já viu acontecer na semana anterior, Caio? Fala, Alexandre. Bom dia a todos os ouvintes aí. Sempre um prazer estar aí com vocês, acompanhando Notícias Agrícolas e podendo falar com vocês. Alexandre, eu acho que segunda-feira é muito difícil ainda a gente pontuar que a pressão vai continuar, apesar de algumas leituras indicarem que isso aí pode acontecer. Mas a segunda-feira ainda é um início de semana, é marcado por ausências de compradores e vendedores no mercado. Então, geralmente, uma segunda-feira ela é marcada porque tem os compradores, de modo geral, estão pegando relatório de consumo, de demanda aí no mercado interno. E quem está com o gado para vender, geralmente ele deixa para começar a fazer cotação lá para terça, para quarta-feira, ou às vezes para segunda-feira na parte da tarde. Então a gente tem o aplicativo AgroBrasil ainda com pouquíssimos registros de negócio, aconteceram alguns ao longo do final de semana, aconteceram alguns negócios já agora na parte da manhã, mas é mais de reposição, é mais de bezerro, é gado de reposição, então tem muito pouca coisa acontecendo ainda em termos práticos de negócios, né? Negócios efetivados. A gente teve um negócio aqui de vaca, isso foi no estado de Goiás, a vaca de R$270 aí para morrer dia 6. A gente teve um negócio aqui do Mato Grosso do Sul de 270 também em novilha, então muito pouco negócio ainda acontecendo, sendo registrado dentro do aplicativo. O que a gente tem de leitura dentro do aplicativo é que a gente ainda tem uma escala média nacional aí beirando 10 dias, ou um pouco acima de 10 dias, o que dá um pouco de fôlego aí para a indústria, em termos de necessidade de vir no mercado tão cedo assim para comprar boi. Então, tudo indica que esse marasmo aí na cotação a nível nacional deva continuar ao longo da semana. Caio, a semana encerrou com que preço aí praticado para a arroba? Nós tivemos aí ao longo da semana que passou para São Paulo, em boi China, a gente deixou de ter registros acima de R$320, então a gente vinha vendo ao longo do mês que as cotações estavam realmente cedendo, que as escalas estavam realmente se alongando a nível nacional. Então, eu vi que você falou que a pressão está mais ou menos ao redor de 10 dias. Eu acho que está um pouco mais que isso, porque quem acompanha ali o dia a dia do aplicativo, os clientes que estão ali dentro do AgroBrasil acompanhando a evolução das escalas, o mapa de escala, tiveram condição de ver que essas escalas estão aumentando já praticamente há um mês, né? Então, você tem mais ou menos 10 dias de escala, e os preços que aconteceram ao longo da semana passada foram máximas registradas de R$320 aí no estado de São Paulo para boi China, e mínima também sendo registrada para o estado de São Paulo para boi China de 310. Então nós tivemos esse range de negociação entre 310 e 320 para boi paulista, classificado em indústria que são habilitadas para a China. Mercado comum
para esse frigorífico que não é habilitado China, foi um animal de 300 até 310 reais. Então, nós tivemos aí essa janela de negociação dentro do estado de São Paulo entre 300 e 320. Então, foi mais acomodado, assim, o mercado, diria que o mercado não ganhou preços mínimos novos, mas ele acomodou o miolo das negociações, acomodaram num patamar, numa média bem mais baixa do que vinha acontecendo essas semanas para trás, né? Caio, mas você vê a possibilidade de uma continuidade dessa pressão? Tem ainda oferta para aparecer? Esse frio da semana passada pode ainda incentivar alguma oferta extra ao longo dessa semana? Enfim, o que a gente pode esperar em termos de precificação? Alexandre, é muito difícil a gente saber se o mercado para a queda por aí, né, usando São Paulo como base, ou se ele vai acelerar com possíveis mais baixas. O que a gente tem na mão hoje são escalas confortáveis, isso a nível nacional, o que indica que frigorífico tem todo o controle aí para poder, entre aspas, para poder fazer um pouco mais de pressão, né? Então, se vai acontecer mais pressão ou não, eu acredito que até quarta-feira dessa semana a gente vai ter um bom parâmetro sobre isso. Então, minha dica é que o cliente, aí, com o usuário do aplicativo, que realmente atento às negociações, essas oscilações de escalas, aumentando ou diminuindo, que isso aí é um bom indicativo se a gente vai ter um alongamento nessas pressões ou se tem um alívio aí com possivelmente correção de alta. Mas hoje, como eu falei, segunda-feira é um dia muito complicado para a gente fazer cotação, é um dia de pouquíssimos registros que acontecem dentro do aplicativo. Você tem esse contexto onde o comprador está um pouco fora da compra, o pecuarista ainda está medindo um pouco o terreno. Então, seria ideal mesmo a gente conversar na quarta ou na quinta-feira para a gente ver o levantamento, como que aconteceu, porque do dia para a noite pode ser que o pecuarista se retraia na sua oferta, provavelmente menos boi, e aí obrigue frigorífico lá para quarta ou quinta-feira sair um pouco da toca aí, né, tentar o recuo e vir para tentar comprar o boi aí com 5, 10 reais de alta. Mas ainda é muito cedo, Alexandre. Eu acredito que ainda o frio, a seca, a safra, provavelmente ainda vai falar um pouco mais alto. O nível de animal pronto no mercado indica ser alto. Você tem um indicativo também de oferta de boi magro bem relevante também no mercado. Então, você tem um contexto de mais movimentação no boi magro, no garrote, que também dá um pouco de conforto no pecuarista em termos dele vender mais barato para fazer uma reposição. Alguns clientes até chegam a comentar com a gente que hoje melhor, faz mais sentido para ele vender um boi entre 310 e 315 e fazer uma reposição mais barata do que vender um boi de 350 e fazer uma reposição na arroba acima de 420, 450 reais, igual nós vimos acontecer. Então, como a gente sabe que o pecuarista, ele mexe com o invernista, no caso, mexe com o escambo, né, que é a troca do gordo para o magro, então a gente vê um mercado mais promissor para esse mercado, para o boi gordo vir no mercado agora, justamente porque ele consegue fazer uma reposição onde sobra mais caixa para ele, né, uma reposição onde ele faz uma média de cabeças a mais. Então, ele vende uma cabeça e coloca 2,3, 2,4. Então, quer dizer, ele acaba, às vezes não sobra tanto dinheiro, mas ele acaba repondo um estoque maior de arroba, que é o que interessa para ele de médio a longo prazo, né? É a famosa relação de troca, né, Caio? Que me parece estar mais favorável, então. Exatamente. Muitos indicam que hoje é muito melhor você vender um boi nos patamares de preço que está hoje, para fazer uma reposição atualmente, do que vender aquele boi, por exemplo, no começo do ano, de 360, que nós chegamos a marcar aí. Eu lembro muito bem que o aplicativo chegou a registrar essa máxima de 360 reais por arroba e fazer uma reposição num bezerro, vai na casa dos 460, 470 reais por arroba. Então, parece que hoje faz mais sentido para o pecuarista. Então, todo esse contexto, né, de mais reposição, de mais carcaça que pode vir a virar um boi gordo aí para frente, todo esse contexto de reposição faz também
dá uma facilidade um pouco maior para a indústria de recuar preço, porque o pecuarista se sente mais confortável em vender o gordo agora para fazer uma reposição mais bem feita, né? Legal, isso é importante do pessoal entender que faz parte do momento, então, essa negociação, esse aparecimento aí de mais oferta de animais. Agora, Caio, isso é uma condição específica de São Paulo ou isso se repete em outras regiões produtoras? Não, em termos de reposição, se repete a nível nacional. Né? É o momento, né? É realmente o momento, tudo indica que a gente está entrando numa virada de ciclo pecuário. Então, nós tivemos uma retenção de matriz há 2, 3 anos atrás, quer dizer, a alta da arroba realmente puxou a produção, como acontece em qualquer commodity. Então, você tem um contexto hoje, a princípio, de mais arroba, de mais carcaça que deve vir no mercado entre esse ano e o ano que vem. E esse mais carcaça, ele pode ser bezerro, ele pode ser garrote, ele pode ser boi magro, consequentemente vai virar boi gordo numa janela um pouco mais estreita. Então, você tem um contexto geral de mais oferta, de modo geral, né? Essa oferta não está acontecendo hoje só no boi gordo, ela acontece em todos os elos da cadeia pecuária, ela vem acontecendo. Muito bom. Analisamos a oferta. Agora, e a demanda, Caio? O que dá para falar da demanda, tanto externa quanto interna? A demanda interna não é muito segredo, né, Alexandre? A gente tem aquele melhora no consumo sazonal, tá, toda virada de mês, e atualmente, hoje, dia 23, a gente está no meio do mês, né, apesar da indústria, a indústria do mercado interno, ela está fazendo a venda que ela vai carregar ao longo da outra semana. A venda dessa semana está feita. O mercado interno trabalha assim a curtíssimo prazo. Apesar da gente estar nessa semana muito ruim, o final da semana que vem pode apresentar um alento aí, uma leve alta aí no mercado do atacado, no mercado interno. O problema é que a gente tem um índice de desemprego ainda bem grande, a gente tem um perigo de inflação que vem corroendo o salário do trabalhador, então você tem todo um contexto brasileiro que não ajuda muito numa explosão de consumo. Então a gente tem os movimentos sazonais e agora, infelizmente, nessa semana a gente não está nesse movimento de pico, a gente está muito pelo contrário, no movimento de baixo. Então a gente teve preços no atacado que ficaram muito estabilizados mês passado, ao redor de 20,50, 20,25. Viramos o mês, ele começou a cair, né? Nós tivemos uma queda um pouco mais expressiva logo na segunda semana de maio, e parece que semana passada a gente teve um vale aí de R$19 no boi casado, na carcaça casada. Tudo indica que está meio num limitador também, né? Não tem muita condição desse mercado cair muito abaixo disso, o que é um bom alento aí para a cotação da pecuária. Mercado externo, os relatórios que a gente tem de coleta agora são relatórios passados, né? O que a gente tem de movimento agora provavelmente indica o que aconteceu nesses 40, 50 dias para trás em termos de contratos. E a gente vem travando um bom volume exportado, batendo recorde. A gente aqui da corretora, aqui da Cross, a gente acha que esses relatórios de agora para mais um mês, de agora para mais 40 dias, provavelmente vão refletir esses embargos, não os embargos, mas esses entraves que estão acontecendo logisticamente na China. Então, provavelmente, a gente vai ver ceder um pouco o volume de exportação nesse próximo 30 ou 40 dias. Mas os que a gente tem hoje, que a gente volta a dizer, que indicam movimentos já passados, indicam bons volumes, né? Então, a gente tem um comprador muito pesado aí, que é a China, e tudo indica que ela vai manter um ritmo acelerado aí, ou pelo menos um ritmo muito acima do ano passado. Tudo indica que ela vai manter esse ritmo aí ao longo de 2022, que é uma boa notícia aí para a cotação. Caio, pelo que vocês têm acompanhado aí, essa suspensão de algumas unidades, os frigoríficos conseguiram remanejar esses animais para outros frigoríficos e conseguiram manter o fluxo aí de vendas para a China? Alexandre, então, deu uma embolada bem grande, né? No caso, a gente está falando dessa maior indústria, maior planta, quer dizer, habilitada para o estado de São Paulo, do Brasil para a China.
que é essa planta de Mozarlândia. Essa planta perdeu, não se sabe lá bem o porquê, a habilitação China, parece que até agora não voltou essa habilitação China, e isso colocou um entrave muito grande logisticamente para essas indústrias, ou para essa indústria no caso, trazer esses animais aqui para dentro do estado de São Paulo. Então você teve uma acomodação de escala, num volume extremamente grande, e pegou também um volume de oferta de boi também, saindo do confinamento também aqui dentro do estado de São Paulo. Então você teve um entrave, essa indústria realmente colocou um entrave, colocou um acelerador a mais aí nessa baixa, que é óbvio quando essa indústria voltar a bater, uns dizem que ela já voltou hoje, outros dizem que ela pode voltar ao longo da semana, ainda sem habilitação China, mas o fato dessa grande indústria voltar, ela dá uma equalizada no mercado, sem dúvida, ela tira aí um preço extra numa tendência de baixa. Então isso aí pode acontecer a qualquer momento. Muito bem, vamos ficar de olho então. Caio Junqueira, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Lembrando que o aplicativo AgroBrasil está à disposição dos pecuaristas de todo o Brasil, certo, Caio? É isso aí, é uma economia compartilhada, é uma rede social do agronegócio brasileiro. Então convida todo mundo aí, quem não está lá dentro ainda, a baixar o aplicativo. Ele é gratuito, ele funciona quase que 90% de forma gratuita. E o mais importante, quem está lá dentro, realmente fazer os seus registros, vender um boi gordo registra, uma vaca registra, vender um lote de milho, de soja, uma reposição de bezerro, uma reposição de vaca magra, de vaca parida. É importante que a gente deixe esse ambiente cada vez mais bem informado, porque isso ajuda demais na tomada de decisão do próprio pecuarista que está ali dentro, inserido nesse contexto, né? Então, a informação é tudo, e convida todo mundo para ter o aplicativo aí, para poder usar cada vez mais, né? Muito bom. Além da transmissão pelo site, a gente também está transmitindo essa conversa com o Caio Junqueira pelo YouTube. Maicon Nóbrega participando aqui com a gente, desejando bom dia para você, Maicon, obrigado pela participação. E quem quiser trazer alguma pergunta, enfim, nas próximas conversas que a gente tiver aqui com o Caio, com os analistas que conversam com a gente diariamente sobre o mercado do boi, pode utilizar essa ferramenta aí do YouTube, que é muito bem-vinda. Obrigado, viu, Maicon, pela sua participação, obrigado ao pessoal que está acompanhando a gente também pelo YouTube. Caio Junqueira, grande abraço, meu amigo. Até a próxima. Obrigado a todos aí. Uma boa tarde também, Alexandre. Valeu. Tá aí, Caio Junqueira, Cross Investimentos aqui com a gente no Notícias Agrícolas, fazendo aquela análise redondinha sobre o mercado do boi, mostrando por que essa pressão está persistindo e principalmente a tendência dessa pressão, a possibilidade de se continuar aí um pouquinho mais, pelo menos nesse momento aí de oferta aumentando e escalas se alongando pelo Brasil afora. Vamos ver os preços, vamos ver lá na B3 como estão os negócios. Para maio, 314,35, alta de 0,58%. Para junho, 313,75, alta de 0,56%. Para julho, 319,30, alta de 0,22%. Agosto não abriu ainda a negociação, parou nos 321, negócio da última sexta-feira. O indicador CPEA fechou a última sexta-feira a R$ 324,45, com uma alta de 4,16%. Tá aí, são os números do mercado do boi. A gente vai acompanhando ao longo do dia todas as informações e ao final do dia sempre tem aquela atualização das cotações para que você acompanhe, para que você saiba tudo do que está acontecendo nesse mercado. Continue com a gente, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.